Muito bem, a Nossa Gabi vai Senhora. fazer a prece para nós. Vamos agradecer por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui entre amigos para estudar o Evangelho. Pedimos que os amigos espirituais estejam conosco, oriente e auxilie o Bruno, e que todos tenhamos uma noite boa de estudos, de aprendizado, para que a gente possa colocar cada dia mais em prática todas as lições que recebemos benditamente do nosso Evangelho. Que assim seja. Ó, que bonito, benditamente. Uhum. Gostei. Muito bem. Bom, nós estamos indo para o final da perífrase, né, Bruno? Não é isso? Final, o penúltimo versículo. E a para quem não estava aqui no comecinho, semana que vem a gente encerra com chave de ouro, que a Daiane e a Carla irão fazer o estudo para nós. E também a gente já combinou que no próximo mês nós precisamos fazer uma reunião presencial. Já tem cardápio e tudo aqui já. Muito bem. Verdade. Bruno, é com você. Vamos lá? Então, hoje a gente continua ainda nessa passagem, né, da explicação da parábola do semeador, do miudinho que Jesus fez sobre a sua própria parábola, né? É claro que e provavelmente isso foi adensado, né, de propósito, mas a gente vê principalmente no Boa Nova, que Jesus sempre tinha essas conversas mais restritas, né? Sempre tinha um particular ali com seus discípulos para esmiuçar e para aprofundar conhecimentos que a multidão ainda não tinha condição de acessar. E como eles dariam continuidade na obra, eles precisavam ter essas bases muito bem construídas, né? Eles precisavam conhecer com profundidade até para se permitirem também transformar pelos ensinamentos, né? Porque a gente viu que eles se tornaram grandes após o desencarne do Cristo, né? Eles foram se construindo ao longo do tempo e assim eles conseguiram, é claro, é, cumprir com essa missão deles, graças a Deus, né? E hoje a gente vai falar desse penúltimo versículo, que é Lucas 8,14. Eu já trouxe o paralelo com Mateus aqui. E é um versículo, de certa forma, desafiador para mim, porque quando os temas chegam muito próximos, são temas às vezes muito relacionados a convicções, a modos de ver e de viver, é difícil, porque ao mesmo tempo que a gente fica com medo de trazer coisas nossas, né, pontos de vista, coisas pessoais para o estudo, a gente fica também receoso de não tocar em temas que talvez sejam esses mesmos os temas que precisam ser trazidos, né? E que de fato, esse é o objetivo da passagem, né? E hoje é um desses temas. Então, assim, eu até peço a vocês que me auxiliem aí, se vocês estiverem achando que eu estou viajando muito na maionese, que eu estou fugindo do assunto, vocês dão um toque aí para a gente ir junto, né? Na verdade, eu trouxe, tem muito material para falar sobre essa temática, muito mesmo. Eu acho que o que vocês vão fazer semana que vem é mais difícil que esse, porque tem mais material ainda, né? E quando a gente tem muita coisa, é difícil construir uma linha de raciocínio num tempo curto, relativamente curto, porque a gente vai falar de muita coisa dentro de um versículo só. Então, eu trouxe alguns textos para nos direcionar, mas é claro que as nossas reflexões são muito mais importantes, né? Aquilo que a gente vai conseguindo extrair dos textos, certo? Então, o versículo é esse. Nós estamos falando ainda sobre a recepção da palavra de Deus, a recepção do evangelho que o Cristo nos trouxe. Essa palavra que a gente sabe, tem certeza que na maioria das vezes ela não é uma palavra dita, ela é, na verdade, uma vivência, uma exemplificação, né? E a forma como esse evangelho é recebido no solo dos nossos corações. E hoje a gente está na terceira etapa disso, para entender essa classificação de solos que o Cristo propôs, né? Então ele vai explicar que a semente que caiu nos espinhos,
estes são os que ouviram, mas andando sob as preocupações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não amadurecem. Quando a gente traz para Mateus, ele usa outras expressões para tratar do mesmo assunto, né? O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Certo? Então, esse é o nosso desafio de hoje, né? Esse também é um daqueles versículos que, assim, não tem. Você pode, às vezes, expandir e aprofundar conceitos similares, assim. Você vai falar de riqueza, você pode falar de riqueza em diversos aspectos, mas a gente sempre está falando de algo que é abundante, né? Então a gente não tem muita margem para falar sobre o sentido das palavras. O sentido é esse mesmo, né? Jesus está falando de algo, preocupação, riqueza, prazer da vida. É isso, assim, não tem outra possibilidade, não. Nós estamos falando de coisas, por isso que eu falei, coisas às vezes muito próximas da nossa vida, né? Por que que a gente fala sobre isso? Por que que eu falo, né? Estou falando também sobre isso. Porque eu ainda tenho muita dificuldade em entender, e por isso que eu trago a proposta, né? Onde que está o limite, né? Porque se a gente vê aqui, o problema não é a preocupação, o problema não é a riqueza, e o problema não é o prazer da vida. Qual que é o problema? Quando a preocupação, a riqueza e o prazer da vida sufoca a semente. Entenderam? Então a gente vai ver muitos textos que colocam essas questões, que relativizam essas questões nessa perspectiva, que em si as coisas não são ruins. O que é ruim é o que nós fazemos com elas, né? O que nós vamos fazer com elas. Então esse é um ponto para a gente tratar. Tentar entender então onde que está esse equilíbrio, né? E vamos ver o que a gente consegue extrair. O comentarista, eles são bem diretos ao ponto, e vocês já vão ver que eles já dão uma pedrada na gente, né? A Claudinha falou de solo cheio de pedra, mas a pedrada veio nesse versículo aqui. É, olha aqui que o Champlin fala, né? A indicação é que a semente cresce e produz. Se a gente volta um pouquinho na leitura, lá no começo, na parábola do semeador em si, e não na explicação, eu tinha esquecido disso. Jesus vai falar que essa semente cresceu. Essa semente cresceu, essa planta germinou, tá? Então é, não é que não teve efeito. Essa semente foi acolhida, né? A E semente tinha cresce e solo. produz. Oi, Claudinha? O solo estava lá preparado para receber ela. Tinha terra. Tava. Exatamente, exatamente, ó. A semente cresce e produz, mas a planta não floresce por causa dos obstáculos do ambiente. Nesse caso, o desenvolvimento não é rápido e descontrolado, como no segundo exemplo, que é o exemplo da pedra, né, do solo pedregoso. Além disso, a planta lançou raízes em solo profundo, ó, que a Claudinha acabou de falar. O solo está lá e o solo tem profundidade, ele não é um solo raso. Mas as ervas daninhas e os espinhos é que não permitem o aparecimento de fruta abundante. Os cuidados do mundo. O substantivo, nesse caso, vem da mesma raiz que Jesus usou quando disse: não andeis ansiosos. Então, preocupação, cuidado do mundo, são sinônimos, né? E tudo isso também tem relação a isso, né? Com esse versículo, né? Não andeis ansiosos. Esse tipo de discípulo, ele recebe a palavra com sinceridade e boa intenção. Mas a sua disposição e orientação não lhe permitem que obedeça a este mandamento de Jesus. Olha como que ele vai começar a construir o raciocínio, hein? A terra é boa, ela recebe, fica a boa intenção, quer dizer, há receptividade, não há dúvida de que aquilo é o melhor, de que aquilo é o que deve ser cultivado. Mas a disposição, e dessa disposição a gente vai comentar, né? Essa disposição não permite que se obedeça ao mandamento. Preencha sua vida com diversos cuidados do mundo, com conforto pessoal, com fama, com prestígio entre os homens, com a posição social, a ponto de a verdadeira prática da vida espiritual tornar-se simplesmente impossível.
Lucas diz no texto paralelo, né? Então é porque ele está comentando Mateus. Então agora ele aproveita e comenta o que está em Lucas, né? Seus frutos não chegam a amadurecer, o que indica que Jesus aludia a um crente verdadeiro, mas dirigido por dois mestres. Pode ser que a vida de tal discípulo apresente alguns sinais de frutificação. A planta cresce, as folhas se desenvolvem, as espigas se formam, mas, afinal de contas, poucos grãos aparecem e o resultado positivo é pequeno. O terceiro é o que parecia mais próximo de produzir uma boa safra espiritual, mas por fim, voltando a atenção para outras coisas, termina também por não produzir fruto perfeito, mas tão só um simulacro de fruto espiritual. É muito direto, né? É uma chamada de atenção muito grande, porque vocês perceberam que esse tipo de solo é um solo que ele trabalha pela obra do Cristo, não é? Ele está dentro, ele não é alguém que é totalmente avesso a isso, como o primeiro caso, que os pássaros levaram embora, quer dizer, aquele que não tem noção nenhuma de espiritualidade, aquele que não considera nada além da vida material, né? Ele não é essa pessoa. Ele recebe, ele acolhe, ele vai tratar, ele vai cuidar dessa semente, mas a semente não desenvolve todo o potencial que ela poderia desenvolver, porque ela vai concorrer com outras questões. Esse é o ponto, tá? Ela vai concorrer com outras questões. E ele fala de uma forma, né? é, ele fala que é um crente verdadeiro, né? É um crente verdadeiro. Então, nós não estamos falando de pessoas inimigas do Cristo, né? Nós podemos estar falando de todos nós, em algum grau, não é? Por isso que foi um versículo que mexeu muito, né? Mexe muito. E ele fala dos dois mestres. E ele fala dos dois mestres. Tanto é que daqui a pouco a gente vai ver que no Evangelho há um capítulo só para falar dos dois mestres, né? A Claudinha já falou, né? É o Mamon, né? Não se pode servir a Deus e ao Mamon, são os dois mestres dele, né? O Pastorino, ele também, ele também vai vir com tudo, gente. Eu tô pondo primeiro porque aí depois ameniza, tá? Melhor assim, né? Não vamos deixar para o final, não, senão a gente sai depressivo do estudo. Olha aí ele vai fazer uma colocação aqui que é aí também de novo, né? É bem como o Aloysio fala. A gente vem fazer o estudo, a gente pega, passa um óleo de peroba na cara, tá? Passa um óleo de peroba e vem fazer o estudo, porque é o que eu falo sempre, né? Vocês vão ver aqui daqui a pouco, né? A terceira categoria é a daqueles que já se encontram com o intelecto mais desenvolvido e, portanto, apresentam certo domínio sobre as emoções, embora estas ainda tenham bastante influência nas decisões intelectivas. Ocorre que vivem como que entre espinheiros, que são constituídos pelos cuidados, né, preocupações da vida, ilusão da riqueza, cobiça de tantas outras coisas transitórias, que são verdadeiras ilusões. Tá. Esses ouvem e até gostam, chegam mesmo a compreender a doutrina do Logos, o segredo da unificação com o Pai, mas não podem fazê-las frutificar porque estão muito ocupados com suas atividades terrenas. A frase comum a esse grupo de pessoas é: não tenho tempo. E tudo que ouvem e aprendem fica infrutífero. Não tenho tempo, né? Por que que não tenho tempo? Por isso que eu falei, porque a semente ela está concorrendo com outras preocupações, né? Se a gente fosse falar mais sobre a palavra em si, o Aloysio mesmo ele tem um estudo que ele fala que a gente não deveria se preocupar, né? Porque se você pega a palavra para desmembrar, você está falando de uma pré-ocupação. Então é uma ocupação anterior. Só que essa ocupação anterior, ela trabalha com uma projeção de realidade, certo? Com algo que não é um planejamento. O planejamento ele faz sentido, porque ele é algo concreto, né? Ah, vou fazer uma viagem, eu vou me planejar, né? A preocupação, você antecipa uma realidade e você faz todo um arranjo aqui para essa realidade que muitas vezes ela não vai se concretizar.
Por isso é uma preocupação, e por isso a preocupação ela é tão destrutiva em certos pontos, né? Porque às vezes você cria cenários que não fazem sentido, né? Então, por isso que a preocupação, ela faz com que a gente não tenha tempo, porque a gente está gastando tempo preocupado, né? Pensando nesse porvir que muitas vezes não vai vir, não vai chegar, né? Então, ele fala assim, a gente deveria, então, se ocupar. Quando chegar o problema, você se ocupa com ele, certo? Independente do problema que a gente está falando, né? Bom, vamos com calma, né? E pode ir falando aí, gente. O que for passando aí na cabeça de vocês, vamos Lembrei que encaixando meu aí. pai fala assim, quando eu falo que eu não tenho tempo, ele fala assim, tempo é questão de prioridade, filha. Verdade. Você tá priorizando, aí você tem tempo. Deixa eu falar uma de tempo também. Uma coisa que é muito difícil que você falou, que é a medida. A medida. Quanto que é necessário, né? Trabalhar quanto? E aí alguém falou assim, até o limite das forças. Mas e a força pro restante? Não tem, mas tem uma muito boa. Eu não sei se vocês sabem que quando o Chico ficava psicografando, muitas vezes ele até 2h30, 3 horas, 4 horas da manhã. E ele não terminava sem tomar um leite e comer uma rosca com manteiga e tal. Eu não entendo como é que alguém não gosta de rosca, porque eu falo, não é possível, é tão bom. E ele às vezes acabava no trabalho e ele passava num bar para tomar café. Então, nesse dia, tava ele, o Divaldo e mais alguém que eu não lembro quem é. E o atendente, pondo aquele pingado mesmo, aquele café que fica, né, esquentando lá e tal, pondo o café pro Chico, ele olha pro Chico e fala assim: Seu Chico, eu gosto tanto do senhor, mas eu não queria essa religião do senhor, é nunca. Seu Chico, no espiritismo não pode dormir. E ele falou: Pode, meu filho, pode. Tem muito espírita que só dorme, que só anda dormindo. Fica muito. Quer dizer, né? É a gente que vai olhar, né? É isso aí. A complexidade é exatamente isso mesmo, né? Mas vamos lá. Aí, se a gente pega nessa linha de raciocínio, né? Todas as mensagens dos espíritos vêm bater nessa tecla, né? O que nós priorizamos, né? O que a Claudinha acabou de falar, né? De novo, hein, Claudinha? O que nós priorizamos? Se tempo é questão de prioridade, né? Nós estamos voltando a maior parte do nosso tempo para coisas que, que vão nos trazer benefícios, pela eternidade ou benefícios apenas temporários, né? Então, olha como que começa o espírito protetor. A mensagem está lá no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós de que é para vós objeto o bem-estar material. Então, ó, quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Então, ele já está delimitando, né? A preocupação com as coisas da matéria. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. E aí vão surgindo questões paralelas, né? Porque aí, se a gente está falando, o que é consagrar o tempo a questões, ao aperfeiçoamento moral? Quer dizer, o estudo é uma forma disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que o estudo pode ser até o primeiro passo, né? Mas é uma forma de você se dedicar a isso. Mas aí a gente começa a pensar, poxa, mas eu preciso trabalhar, né? E eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos a maioria, está num regime de que você trabalha, a maior parte do dia é voltada para o trabalho, e material, né? Não é o contrário, né?
Você não tem 2 horas para o trabalho material e o restante do dia para o trabalho espiritual. A gente ainda está numa situação, e esse ponto também é um ponto de questionamento da questão, né? Quer dizer, não precisava ser assim, tá? Isso foi uma escolha nova, foi uma escolha nossa, como desenvolvimento de sociedade, né? Uma escolha nossa de que é assim que as coisas têm que ser. Então, assim, hoje a gente está seguindo essa regra do jogo. É assim, né? E há textos, daqui a pouquinho você fala, Claudinha, e há textos que justamente vêm falar disso, né? De pessoas que conseguem aqui na Terra ter esse aproveitamento do tempo sem se dedicar a maior parte do tempo, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no Chico, é que o Chico é sempre um caso à parte, né? Mas o Chico trabalhava. O Chico não usava o tempo dele no serviço para fazer as coisas do espiritismo. Ele fazia depois, aí ele ia madrugada fora, né? Mas ele separava as coisas. Então ele precisou consagrar boa parte do tempo dele às questões corriqueiras, às preocupações do dia a dia, né? Então fica sempre questões a serem ponderadas, né? Para a gente nunca ser extremista, né? A gente nunca chegar num ponto assim de falar coisas e querer que as coisas, pregar como as pessoas devem ser. Esse aproveitamento, esse aperfeiçoamento moral, ele também é muito particular. Mas o espírito está chamando atenção, e aí cada um tem que fazer essa análise, esse balanço, de que nós dedicamos mais, não só tempo, mas aí vamos colocar junto aqui, mais energia, mais vontade, mais disposição nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, né? Dirceu ia Falar diante da... rapidão. Opa, é verdade. Pode falar, Claudinha. Só ia falar que é isso mesmo, né? Que você estava trazendo, queria até acabar de ouvir, desculpa te cortar, mas é que esse aperfeiçoamento moral, eu vejo ele, Bruno, como ele em conjunto, né? Então, assim, óbvio que eu dedico tempo para aprender coisas sobre o meu trabalho, para exercer o meu trabalho, que é também, né, para eu ter um retorno financeiro e pensar no meu conforto material. Mas dentro do meu trabalho, eu posso também realizar esse aperfeiçoamento moral, né? Então, como que eu lido dentro do meu trabalho, como que eu lido dentro do meu dia a dia, como que eu lido com as pessoas e como que eu lido comigo mesma. Então, assim, não precisa separar, né? Eles andam em conjunto. Então, eu acho que o problema é quando eu separo e aí eu me dedico para esse aperfeiçoamento material e eu realmente não vou ter tempo para cuidar das minhas coisas espirituais. Mas quando são coisas que são trabalhadas em conjunto, e eu aproveito da matéria, porque a gente está encarnado, a gente é um ser material nesse momento. Eu aproveito da matéria e das coisas materiais para também trabalhar meu orgulho, meu egoísmo, minha humildade e promover também esse aperfeiçoamento moral. Eu estava comentando aqui com o Everton que a gente tem que tomar cuidado para não ser espírita de hora marcada, né? Então, na hora da reunião, eu sou benevolente, sou caridosa, sou amorosa, sou paciente, né? Aí acabou a reunião, fica de lado. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Da gente estar vigilante nos nossos atos e levar o ensinamento para a espontaneidade do dia a dia, né? Em todos os lugares que a gente esteja, no trabalho, na família. O Chico não era espírita lá só na casa espírita, enquanto ele estava psicografando, né? Ele Toda, era toda profissão ela é para servir, né? Se a gente pensar, quase, eu fiquei pensando toda profissão para servir. A Gabi quer falar depois o Benante. Fabrício. Eu queria falar que eu acho que eu estou num estágio ainda muito atrasado, porque eu tive trabalho para entrar num local que eu já sabia que não era o meu. E a semana passada eu testemunhei uma situação extremamente injusta, em que eu tentei intervir, mas justamente porque eu estou no início, eu não tenho poder de voz nenhum,
E como que é difícil a gente assistir a uma situação injusta sem poder influenciar naquilo que está sendo feito. Então, eu acho que sim, é no dia a dia que a gente coloca também o espiritismo em prática, mas como é difícil a gente perceber que a gente não é capaz de amenizar uma situação, de melhorar, de corrigir uma situação que é injusta. Com certeza. E aí a gente vai lançando mão da oração, da prece, né, da confiança em Deus, porque realmente a gente não tem poder, né, das situações. Mas era só para dizer que eu acho que não tem separação. Não tem hora para isso e hora para aquilo, né? Porque a gente trabalhe dentro da matéria, que é o meio que a gente tem agora para evoluir, né? O tempo todo. Não, o que eu ia dizer, Fabrício, aqui, foi bem o que a Cacau disse agora. Eu estava ouvindo vocês falarem. Na minha concepção, não dá para separar, né? Então, é tudo uma coisa só. E eu acho que assim, o dia a dia é onde a gente coloca em prática mesmo, né? Aonde você exercita o que você sabe, né? Às vezes até meio que de forma inconsciente, porque a gente age, a gente não fica pensando nisso, né? Mas eu acho que não tem essa separação, ao meu ver, assim, né? E no dia a dia a gente mostra de fato quem a gente realmente é, com as reações, a espontaneidade, né? E aí o que a gente realmente sabe aparece, né? Muito bom. Eu Mas vou eu até acho dar. que quando o Bruno fala até de questão de separação, é que assim, o Chico, ele não fazia o trabalho da casa espírita no local de trabalho dele, né? Ele não ficava psicografando ali naquele momento, ele não ficava fazendo palestra ali naquele momento, né? Ele tinha um horário para isso, né? Então, é nesse sentido também, para a gente também não arrumar como desculpa, assim, eu trabalho 8 horas por dia, eu não tenho nenhum horário para ir no centro espírita, eu não tenho nenhum horário para ajudar alguém, para fazer uma visita, para ir no lar, porque muitas vezes a gente usa isso como uma desculpa, né? E aí, a gente não é só trabalho físico, material. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Mas às vezes aquele o colega necessitado, né? Ele está trabalhando com a gente ali, né? Às vezes que você precisa trazer aquela palavra amiga. Então, é onde eu acho que as coisas no dia a dia elas se confundem, porque a prática ela vai acontecer. Às vezes o que está do seu lado ali é aquele necessitado que às vezes a gente, eu pelo menos eu pensei isso muito tempo atrás, assim, putz, a gente precisa ir no centro para poder estudar e aprender, e eu acho que no dia a dia a gente, putz, é uma mega escola também, né? Mas eu entendi o que o Bruno disse também, nesse sentido. É que o dia a dia é a prática, né? A gente vai lá para estudar e depois a gente põe a prova no dia a dia. Eu gostei muito do comentário da Lígia, porque muitas vezes a gente na casinha, no centro espírita que a gente frequenta, a gente é um santo, é uma doçura, né? E no trabalho a gente é o carrasco. É igual o Everton falou em casa, é o general ontem na palestra, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. O que a gente aprende lá, a gente precisa colocar em prática em qualquer lugar, né? Só para É explicar isso que não aí. sou eu que sou o general, não. Falei, contei um caso lá. Eu entendi. E a Alicia falou assim, na verdade, até no jogo, são coisas diferentes, né? No trabalho você trabalha, né? Você é funcionário de algum, você tem que vender um produto lá no magazine, você tem que vender. Assim, como você vai vender, né? Qual que é a sua abordagem? Que vibração que você expande para a pessoa, né? E aqui a gente estuda, né? Aqui a gente não vai falar de venda, não vai falar, né? É uma outra. São coisas diferentes, mas o sentimento que permeia cada uma dessas ações, no plano ideal, é o do amor, né? É o do amor. Muito bom. Aqui eu vou adiantar um pouquinho, gente, para a gente conseguir falar de mais coisas, que tá legal o estudo, né? O objetivo era esse mesmo, né? Uma referência cruzada, olha só, de novo, né? Aparecendo a preocupação. Isso é uma fala de Jesus. E essa fala é muito conhecida, né? Ela está num contexto maior, eu trouxe só esse trechinho aqui. Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir?
De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. É, isso é justamente para essa reflexão que surgiu em tudo isso, né? Quer dizer, se nós estamos dentro desse sistema em que a gente precisa trabalhar, né, de dedicar horas do dia para a questão do pão material, para que isso tenha um limite, né? Para que isso seja ponderado no sentido disso, porque para o Cristo, se a gente for pegar a vida de Jesus, né, que seria o ponto máximo, né? Que é a vida despreocupado, é a vida despreocupada, né? Porque ele não sofre antecipadamente, é a vida ocupada. Jesus nunca acordou, né? Creio eu, nunca acordou 10 horas da manhã, nunca deixou de ir lá ajudar a puxar a rede lá de madrugada, né? Ele sempre estava ocupado, mas ele nunca se preocupou com o dia de amanhã. E tudo foi provido, né? Tudo acontecia. Tá certo que quando ele precisava, ele multiplicava pão, multiplicava peixe, mas tô brincando, né? Mas é nesse sentido, a própria vida do Chico, né? Se você racionalmente fala, e a do Divaldo também, né, gente? Racionalmente você fala, eu vou fundar um trabalho que vai atender 5.000 pessoas por dia. Racionalmente você não faz isso, não faz, porque você vai fazer cálculo, né? E para esses espíritos que acreditam, né, que tem exatamente isso, a certeza e a fé de que Deus é que vai prover, você é só um instrumento, eles fazem, né? Então é só mais um chamativo para a gente ir aprendendo a equilibrar isso aí, né? Para falar sobre a questão dos prazeres do mundo, eu trouxe duas fotos. Vamos ver se vocês já viram. Vocês já viram essa foto, gente? Eu só descobri isso esse ano. E eu fiquei assim, Descarte das É roupas, do né? deserto do Atacama? deserto do Atacama. Eu fiquei perplexo, né? Acho que essa é a palavra, né? O lugar que todo mundo vai, tira aquelas fotos tão bonitas, né? E ninguém tira foto perto disso aqui, né? Aqui é outra foto também. Essa aqui vocês já devem ter ouvido falar Mas o também, que é né? isso? Você vai explicar? Ah, vamos lá, vamos contextualizar então, né? Eu só descobri esse ano, né, Everton? Lendo Descarte da moda. um artigo de 2021. É roupa aquilo lá? É roupa? É Roupa. roupa. É lixo? Roupa, e tem roupa boa aí que o povo tá até revendendo. É. Tem países que têm regras muito rígidas para descarte de roupa, principalmente da Ásia, que é onde que são os polos produtores, né? Então, o que que eles fazem? Eles exportam isso como se fosse coisa de segunda mão. Os importadores, principalmente no Chile, por conta de benefícios e da posição geográfica, eles importam essas roupas, aí eles separam assim, eles falam que descartam 1%, mas na reportagem vai falar que é o contrário, né? Eles aproveitam 1% e descartam 99%, né? Só que no Chile não pode depositar esse tipo de lixo em aterro sanitário. É proibido. E aí o que que eles fazem? Joga no meio do deserto. Olha que brilhante, né? Que solução espetacular, né? E depois põe fogo, é claro, né? No final das contas, eles não vão pôr fogo. Então, é a forma como eles dão cabo nisso aí. Então, tem muita roupa aqui boa. Então, tem ONGs, tem todo um trabalho para recuperar isso e transformar isso até em auxílio e tal, né? Mas o ponto é a origem, né? É onde começa é onde começa a cadeia produtiva, que é justamente essa cadeia da moda e essa questão do consumo, que tem que ser um consumo que ele é criado, na verdade, né? Você estimula isso, você faz a pessoa pensar que ela tem necessidade de trocar de roupa todo ano, e aí você já faz uma roupa, inclusive, que não vai durar um ano, ela tem que acabar antes de um ano, para você ter que comprar a nova coleção, e assim eles inundam o planeta com produção têxtil, né? E daí a gente tem toda uma problemática. Por que que isso tem relação com os prazeres do mundo, né? Ah, porque vestir uma roupa boa, todo mundo quer, né? Ninguém quer andar de qualquer jeito, a gente quer ter uma roupa
boa aparência e tudo mais, né? Mas quando a gente entra no processo do consumismo, que no final das contas é ele que vai ser o problema, né? O problema dessa questão, aí a gente está contribuindo com isso aí, né? De certa forma, a gente tem um pezinho aí no meio desse mundo de lixo aí no Atacama. Bom, para quem não gosta da Shein, não fica comprando roupa, então tem a outra foto, né? Não fica parecendo que é só metade do planeta que causa problema, né? Tá parecendo que isso é indireta, né? Não, não é não, é porque a Shein É ela é mais direta, famosa. Thaís, é É direta. direta, né, Claudinho? A Shein é mais famosa. Isso aí também eu acredito que vocês conheçam, né? Tem dois pontos no planeta onde as correntes marítimas elas meio que ficam estacionárias. Então, é todo um ecossistema em movimento, né? Nada fica parado. Então, você tem as correntes, essas correntes elas interligam continentes, e em dois pontos específicos, um ali na costa da Califórnia e o outro na costa da África, esses pontos são pontos mais estagnados. Então, tudo aquilo que cai no oceano vai sendo carregado e fica parado lá. Então, nós temos ilhas, ilhas. Na verdade, isso é um iceberg, né? Aqui é a parte visível. Para baixo, tem muito mais. E tem a parte invisível, que é o que hoje já se estuda como microplásticos, né? Que são plásticos não visíveis a olho nu, mas que você já consegue detectar isso aí, né? Com testes, né? Com algumas técnicas. E isso é fruto também do consumo, do consumo. Além do descarte irregular, que é um problema, né? Mas de novo a gente vai na origem, né? A origem está no consumo. Então é bom ter o plástico traz conforto, o plástico trouxe avanço, trouxe, né? Muita coisa só foi possível com a invenção do plástico. Mas está aí algo também que quando você é uma pessoa que estimula o consumo do plástico, você está contribuindo também com o problema do planeta, né? Então tá vendo como que do versículo, né? E às vezes a gente vai falar um pouco dessas questões de prazeres do mundo, a gente vai ver que a busca pelo prazer do mundo traz impactos muito profundos, né? Pode falar, Sandra. Até tem uma cena no The Chosen, né, que Jesus ele está dando um sermão e ele fala que a vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante que a roupa, né? E tem a ver com isso que você está trazendo, é esse estar presente, ocupando-se com a vida e onde o corpo pode deixar a gente construir, onde o corpo nos levar, né? É muito melhor do que a gente se preocupar. Até assim, falando disso que ele falou, o que que eu vou comer amanhã, o que que eu vou comer depois, o que que eu vou vestir hoje, o que que eu vou vestir depois, né? Falando concretamente dessa forma. Mas tem tudo a ver, a gente se ocupar da nossa vida ou da nossa existência e nos ocuparmos também do nosso corpo e onde ele nos leva, né? Para onde a gente escolhe. Bom, e eu estou linkando, né, o prazer da vida com o consumismo, porque o consumismo é uma ansiedade da nossa era, acredito que isso seja indiscutível, né, justamente para fazer a ponte para a gente conversar um pouco do que é essencial, do que é supérfluo, tá? O ponto aí que chegar num ponto de equilíbrio, né? E aí a gente tem isso no Livro dos Espíritos mais trabalhados, né? E o Livro dos Espíritos é muito interessante, porque a gente vai revisitando ele e a gente vai, quanto mais bagagem a gente vai adquirindo, mais a gente enxerga diferente essas perguntas e respostas. Então é sempre atual. O Divaldo fala que estudou o Livro dos Espíritos até o final da vida, né? Ele relia ele. Ele chegava a reler em uma noite, né? Então olha o tamanho da dedicação dele, né? Então vamos começar a construir essa linha de raciocínio para entender até que ponto a gente vai continuar investindo nessa questão do consumo, né? Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? Então olha que interessante a primeira pergunta, né? Já que a gente vai trabalhar muito a questão de bens da terra, do que a gente está falando? Kardec quis delimitar. O solo é a fonte primacial, donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, estes recursos são simples transformações
dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo o que o homem pode gozar neste mundo. Então a gente está falando de tudo, né? Não só vinculado à terra, mas tudo aquilo que é derivado daquilo que é produzido na terra. Então a gente está falando dessa cadeia imensa de coisas para a gente trabalhar sobre esses pontos, né? Com que fim, pois, pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Se o negócio é tão perigoso e ruim, de certa forma, ruim no sentido assim, que predispõe a certos problemas, né? Não é ruim em si. Por que então que Deus pôs atrativo, né? Tanto que estamos falando dos prazeres, né? Não estamos falando de coisa ruim, estamos falando de coisa boa. Por quê? E aí, olha a resposta, né? Instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Então, olha como que está muito intrínseco à nossa natureza, né? Se não há uma cadeia de recompensa, a gente simplesmente deixaria de fazer, né? Deixaria de cumprir um papel. Instigar o homem ao cumprimento de sua missão e, aí botou um e, para experimentá-lo por meio da tentação. E qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então a gente vai vendo que a questão do conforto, ela foi colocada por Deus por esses dois motivos, né? Primeiro, para que a gente tenha um estímulo a fazer, porque todo o avanço, o desenvolvimento científico que a gente tem hoje, tecnológico, é para trazer mais conforto, de certa forma. É para trazer facilidades, não é? Então, isso é um estímulo. E, ao mesmo tempo, Deus permite, Deus coloca isso para que a gente também desenvolva essa ponderação, né? É que o problema é que parece que a parte da ponderação aí, né? A parte do desenvolvimento da razão é que está sendo deixado de lado, né? Quando a gente pensa num crescimento contínuo, num mundo que é finito, a conta nunca vai bater, não é? A conta nunca vai bater. Consumo infinito, produção infinita, com recursos finitos. Não dá certo, gente. Em algum momento isso não dá certo, né? E todo mundo sabe disso. Mas ninguém está preocupado em resolver isso, né? Por quê? Porque a gente vive o hoje, né? Daqui a pouco eu vou morrer e o problema vai ficar para o meu filho, para o meu neto, porque para boa parte das pessoas a gente não volta, né? A gente já não volta. Por isso que, olha, gente, por isso que Kardec fala que o que o Espiritismo traz para nós deveria revolucionar toda a forma como a gente vive, como a gente encara a vida. Porque você não está mais trabalhando só para o outro, não. Você está trabalhando por você, né? Quando você pensa nessas questões mais amplas de ecologia, você está preservando algo para você ter onde voltar, né? Para dar sequência. Quer falar Somos alguma coisa? herdeiros de nós mesmos, só ia falar isso. Pensa, né? Es- Herdeiros de nós mesmos. Essa questão do consumo me leva muito ao pensamento de por que que a gente está produzindo tanto numa escala assim muito maior, mas ainda servindo a muito poucas pessoas. Porque essa quantidade de roupa descartada e tantos países onde as pessoas não têm o que vestir. Eu lembro que quando eu fui para o Marrocos, eu fiquei impressionada com a quantidade de crianças que não tinha um chinelo, sabe? Que não tinha mal vestia a roupa, assim. E de repente você vê uma quantidade de roupa assim sendo descartada, é um disparate, sem falar nos alimentos, né? Eu penso que no Brasil, que, né, é um país onde tudo que se planta dá. Não podia ter gente passando fome. É, é um, tem muita coisa, né, para avançar. Não faz Esse é mais sentido, né? político do que. Não é mais um problema de produção, né? Já há muito tempo já não é mais. Assim, na verdade, essa, essa forma de viver é evidente que não, ela é insustentável, né? Uma hora é que não há um poder político que consiga se contrapor nenhum país vai dizer, não, a gente vai parar de produzir esse tanto aqui porque está em excesso, né? Não funciona assim. Não funciona assim para o homem, né? Aí quando você. Eu estou lendo um outro livro do Harari que chama Homo Deus, que você. É uma armadilha. É uma armadilha, né? Então, quer dizer, só para uma intervenção
de uma outra força que não tem os interesses que nós temos, que se porta de uma outra forma, é que isso virá. E quando vier, assim, esse negócio de queda de bolsa e tal, vai ser fichinha, né? Porque é mudar totalmente uma forma de viver. A gente talvez não possa não ver nessa vida, mas a gente vai assistir isso acontecer. Porque não tem planeta que dá, Bruno, para sustentar 8 bilhões de pessoas vivendo né, no alto grau de consumo. Eu acho que aí entra um pouquinho a educação, né? O investimento assim nas gerações que estão chegando. A escola, uma das escolas que eu trabalho na prefeitura, que fica ali no Santa Terezinha, o Sabino, não sei se vocês já ouviram falar, Sabino Loureiro, uma escola pequenininha, em que atende uma clientela ali do puxa-faca, famoso puxa-faca. Então, teve um ano aí, acho que faz 2 anos, que as crianças estavam indo para a escola no inverno sem meias, sem blusa. Eles não tinham agasalho nenhum. E aí a gestora da escola, ela fez uma campanha, mas ela conseguiu uma parceria com a escola Samaritano. Então, as crianças do Samaritano agasalharam as crianças do Sabino. E é próximo, sabe? Assim, faz parte ali de uma região, né, da cidade. É próximo, as duas escolas são próximas. Foi uma coisa tão bonita. E eu dava aula para eles, eles iam sem meia, eles iam sem blusa. Então, assim, eles ganharam gorrinho, cachecol, blusa. E foi uma coisa tão bonita. Então, acho que talvez seja um investimento educativo mesmo que precisa, assim, transcender, né? Chegar no coração mesmo. É um trabalho evangelizador, eu creio. Eu acho que são pequenas ações. Infelizmente, são pequenas, mas ainda que pequenas, né? Elas têm que ir se somando para chegar em ações maiores. Ou se juntar, né? Se juntar umas com as outras e a gente ter um bom, um bom resultado. Bom, essa pergunta aqui a gente já comentou, né? Acabou aparecendo, ó, traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, traçou. É óbvio, né? Traçou, porque não tem como, né? Tirar é, coisas da natureza para a gente consumir do jeito que a gente consome. Então, traçou. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, a gente está cavando, né? Cavando o próprio problema. E aí? E como pode o homem conhecer o limite do necessário? É esse ponto, tá vendo? Que era onde a gente ia ter a resposta, sim, nossa, tem uma fórmula para isso, agora a gente vai resolver. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Pronto, né, gente? É como tudo, né? É empírico, né? É empírico, quer dizer, você vai vivendo, você vai reencarnando, você vai testando, você vai sentindo, né? Que encarnação que você se dedicou só ao acúmulo, como é que foi o desfecho dela? Ah, o desfecho dela não foi muito bom. Ah, então na próxima encarnação agora, você vai fazer menos, então, porque você já percebeu que aquilo ali era excessivo, né? Tá vendo como que tudo é aprendizado, né? Por isso que o livre-arbítrio é complicado, né? Não, e quando não percebe, o corpo percebe, né? Então tem gente que fala assim, nossa, eu não posso comer nada. Qualquer coisinha que eu como já me faz um mal danado e tal. E a pessoa não para, e ela fala assim, e o fulano pode comer o que quiser e ainda não engorda. Bom, tem um limite, né? Tem um limite. A educação ela vai chegar. Agora é uma questão que a gente faz sabendo que é errado e continua fazendo. Hoje encontrei uma pessoa que mora aqui no condomínio, encontrei na padaria e ele me cumprimentou com uma voz assim gutural. E eu falei, meu Deus, que voz é essa? Ele falou, nossa, ontem foi terrível, de bebida, né? E eu pensei assim, pensei mal, mas não vou falar quem.
Falei, mas para ele todo dia é terrível, né? Ele bebe muito, né? Muitas vezes. Uma hora, isso vai, né? Porque você lesa não só o seu corpo físico, você marca o seu perispírito, que é o molde do seu próximo corpo. E isso, né? Quer dizer, a lição ela vai chegar em algum momento, né? Por isso que o Espírito nos fala que a gente, por nós mesmos, né? A gente vai ter que reconhecer pela experiência. E como coletividade também, né? Em coletividade, vamos sofrer juntos para perceber que as escolhas coletivas também excederam, né? Eu vou passar mais um pouquinho, gente, para a gente falar mais coisas, porque rendeu muito. E eu quis falar muita coisa também, né? Mas vamos lá. Ah, isso aqui é importante, né? Essa pergunta é importante. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Então, quer dizer, será que, de certa forma, já não está bem colocado, né? Qual é o limite das nossas necessidades pela forma como a natureza se apresenta? Tanto é assim que há coisas no nosso planeta que demoraram milhões de anos para serem formadas, né? Vamos pegar uma coisa simples assim, né? Que todo mundo aqui está usando nesse momento: os minerais raros utilizados em componentes eletrônicos, né? Isso aí veio dos confins do universo. Foi uma estrela que explodiu em algum lugar aí e formou o elemento químico. Isso aí não tem jeito de fazer. Não dá para produzir em laboratório, né? Então isso aí está posto para que a gente tenha um desenvolvimento como humanidade para muitas e muitas gerações, muito mais das que aqui passaram, né? E a gente está depletando isso de forma muito rápida. Então, quer dizer, o limite já está posto, né? E aí ele fala, sem dúvida, mas o homem é insaciável, né? O homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Aí é o ponto, né? Será que de fato é necessário? Essa é a pergunta. Porque parece que é, mas na verdade é uma ilusão, né? Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Isso eu achei muito legal. Ó. A civilização criou necessidades que o selvagem, e aí a gente adapta, né, gente, por conta da idade do texto, que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem, né? É, vamos abstrair o texto, hein, gente? Não é que Kardec era preconceituoso, não, né? Quer dizer, a nossa organização como sociedades grandes, né, muito maiores que as sociedades de antigamente, criou certas condições que hoje a gente precisa. Por exemplo, ter um carro é necessidade ou é supérfluo? Né? Vamos pensar por aí, né? Hoje eu vejo como uma necessidade, porque se todo mundo quiser usar o serviço público de transporte, ele não dá conta, então não tem estrutura, né? O serviço público de transporte não vai atender todo mundo nas necessidades e nas horas de todo mundo. Então, de novo, o carro se transforma num bem necessário. Por isso que ele coloca como nada tem de absoluto, é muito bom. É bom para a gente refletir. Ah, mas no futuro, então, eu quero que ter um carro seja supérfluo. Ah, então agora vamos estruturar como sociedade, vamos pensar em mobilidade, vamos reconstruir a cidade para que a gente possa, de fato, ter o carro como algo supérfluo, né? Então, quer dizer, são escolhas coletivas que a gente vai fazer. A gente vai fazer. A questão é quando, mas a gente vai precisar fazer. Nós vamos ter que fazer se a gente quiser continuar encarnando aqui na Terra, né? O ponto acho que é esse, né? Gente, falta 4 minutos e tem mais um tópico, né? Que é o tópico da riqueza. E esse tópico da riqueza foi muito legal. Eu não conhecia esse texto. E tem muito a ver com o que a Gabi falou, né? Por que que a gente falou lá no comecinho que a questão, os 3 pontos em si não são ruins, né? A riqueza, para essa criança que não tem nada, né? A questão que a Milena colocou, né? Para a criança que vai para a escola sem ter uma meia no pé, a riqueza é uma bênção de Deus. Porque se não fosse ela, não dava para a pessoa comprar um bem para compartilhar, para doar, não é? E é nessa perspectiva que o irmão Saulo comenta uma lição de Emmanuel que chama dinheiro amigo. Olha como que quebra a visão, né?
Dinheiro, amigo, porque o problema não é o dinheiro, ó, e ele já ressalta isso de início, né? O que avilta o dinheiro não é a queda do câmbio, é a mesquinhez de espírito. Quer dizer, aviltar é aquilo que derruba, no sentido de diminuir o valor, né? Então, o que diminui o valor do dinheiro não é a queda do câmbio, não é porque a bolsa deu piripaque lá. É a mesquinhez do espírito. É isso que rebaixa o valor do dinheiro, né? Quando usamos a expressão vil metal, revelamos não compreender o valor espiritual da moeda. Bonito, né? Valor espiritual, quer dizer, bem empregado é um serviço de luz, né? É algo que traz benefícios, né? Encontramos no Evangelho muitas passagens em que o dinheiro é considerado no seu valor celeste, mas nenhuma é mais bela do que a parábola da dracma perdida, em que o Senhor compara a moeda com a alma. Sim, porque as almas são as moedas do tesouro de Deus. Bastaria isto para nos lembrar que as moedas da terra, ao contrário do que sempre se afirmou, podem comprar os bens do céu. Bonita a perspectiva que ele dá. Vocês conheciam esse texto? Eu não conhecia. Emmanuel reabilita o dinheiro em nosso precário conceito humano. É porque ele está comentando esse texto acima, depois eu compartilho com vocês. E estabelece ao mesmo tempo a ligação entre dinheiro e corpo, ao mostrar que por falta de entendimento, tanto dilapidamos as energias de um quanto os valores do outro. A moeda tirada na roleta ou consumida no vício, esbanjada nos desvarios do egoísmo, é semelhante ao corpo desgastado nas loucuras da embriaguez e da sensualidade. Então ele faz esse contraponto na mensagem, né? Quer dizer, se você critica tanto aquele que guarda muito dinheiro, mas você está dilapidando seus recursos energéticos, abusando do teu corpo, você está na mesma situação que o outro. Não há diferença, né? Não há diferença. É isso que ele vai colocar, né? Quando Jesus disse ao moço rico que ele deveria desfazer-se dos seus bens, distribuindo-os aos pobres, não pretendeu empobrecê-lo, mas levá-lo a movimentar a sua riqueza em favor do mundo. Esse é o ponto que mais vai ser comentado quando a gente fala de riqueza. Movimento. Movimento, né? O ponto está aí. E aí, de novo, desculpa se eu passar um pouco da hora, gente, mas só para a gente fechar a linha de raciocínio aqui, mais 5 minutinhos. Por que que é um ponto que me preocupa? Olha, a palavra, né? Que me preocupa e que eu sinto dificuldade. É, a gente fala em ter uma reserva, não é? Todo mundo não fala em ter uma reserva de emergência? Tem cálculos para se chegar em montantes e tal, tudo mais, né? Aí eu pergunto, né? E aí, qual é essa quantidade que eu tenho que ter de reserva? Como eu vou construir uma reserva se a necessidade do outro é urgente, né? Porque, de novo, eu estou construindo uma reserva preocupado com alguma coisa em potencial que pode ser que aconteça no futuro, e aí eu vou usar essa reserva. Mas pode ser que eu vou desencarnar e não vou usar a reserva. Então eu me preocupei ao invés de me ocupar, utilizando o excedente para auxiliar naquela questão que era urgente, que era imediata. E aí, como é que eu fico numa situação dessa? O que que eu faço? Né? O que que eu faço? Eu agora tenho filho, então eu me preocupo com meu filho. Eu me preocupo com meu filho, né? Será que eu preciso deixar recurso para ele? Ou será que eu Eu, tenho só que dar condições e ensinar ele o que é de fato importante na vida e falo, filho, o seu objetivo é esse, esquece o resto. Faz igual Jesus falou, filho. Você pode fazer isso, né? Procura o reino de Deus, o resto vai vir. É o que eu quero, né? É o que eu projeto. Mas e ele? E se ele está numa situação que para ele isso aqui é mais problemático do que para mim? E ele vai demonstrar isso ao longo do tempo. E aí, se eu deixar alguma coisa para ele, às vezes eu vou estar piorando a situação dele, ao invés de ajudar. Então, olha como que o tema é complexo, né? Como que a gente fica sem de fato ainda entender a melhor forma de agir. E é claro que por isso a gente tem muita ajuda espiritual, né?
Bendita seja a moeda, escreve Emmanuel. Bendita quando não dorme no cofre do banco ou no banco, azinhavrando-se na avareza. Bendita quando não é enterrada pelo servo inútil, mas multiplicada pelos servos diligentes, como na parábola dos talentos. Bendita a moeda que não fica na bolsa ou no saldo bancário, fechada na mão do avarento, mas que circula no meio social, como sangue no corpo, irrigando os vasos e produzindo as energias de que a alma necessita na terra para subir o caminho estreito do céu. Moeda e corpo são os instrumentos de que a alma se serve na vida terrestre para conquistar a vida celeste. E aí, para fechar, gente, como a gente focou nessa questão de pensar no equilíbrio, em como a gente viver no mundo sem ser do mundo, né? Como a gente conseguir colocar aí os pontos de checagem para a gente nunca ultrapassar esses limites, né? Tem uma receita para isso que o poema Simplifica vai falar para a gente. Olha o título do poema, né? Simplifica. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere implica? Desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue, simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica, foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao mestre na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio: simplifica, simplifica. Bom, gente, desculpa passar um pouquinho da hora. Esse poema foi musicado pelo Moacir Camargo num projeto que a gente fez a respeito da obra de Cornélio Pires. Cornélio Pires foi um grande cronista quando encarnado, mas desencarnado ele é mais brilhante ainda, né? E ele é sempre... Engraçado que eu tinha separado aqui, Bruno, enquanto você estava terminando, um poema dele que fala do dinheiro especificamente, propriamente do dinheiro mesmo. Aí ele permeia um pouco, né? Ele fala de várias nuances da vida, né? Acho que eu vou terminar com ele para a gente fazer a prece. Eu falei bem curtinho e a gente termina. Esse texto ele chama Dinheiro no Assunto. Então ele fala assim: você deseja saber, meu caro Breno Monteiro, como se vê de outro mundo a presença do dinheiro. Dinheiro visto do além, atente bem para isso. É motor de evolução, alavanca de serviço. Lembrando estudos no alto, um pensamento me alcança. Finança gera trabalho, trabalho gera finança. Pense no brilho celeste das bênçãos que se arrecade, sob a forma de moedas, no câmbio da caridade. Ninguém conhece na terra toda a luz que se derrama da moeda de passagem no coração de quem ama. Moeda em nome de amor, não consigo descrevê-la, onde surge auxiliando, mas se parece uma estrela. Aqui apoia mães tristes, agindo discretamente, ali restaura a alegria de uma criança doente. Faça depois teto amigo, defesa da vida sã, remédio aplicado hoje para a saúde amanhã. Além transforma-se em livro, alimento, roupa, escola, mão generosa da bênção, que recupera o consola. Além de tudo, dinheiro com grandeza que não meço, faz argamassa invisível na construção do progresso. É máquina multiforme, é torre de grande altura, comércio, fraternidade, educação que se apura. Dinheiro em nome de Deus nunca fez males que eu visse, o que atrapalha a moeda é a unha da sovinice.
Finança por si não cria loucura, dor, abandono. Veja esta frase expressiva: dinheiro retrata o dono. O crédito sem trabalho é o cofre cheio e infecundo. São duas calamidades roendo as forças do mundo. O dinheiro que apareça com passaporte no bem é sempre apoio na vida, não prejudica ninguém. Disse o Cristo: céu aos ricos, nem sempre é fácil de achar. É que o pão duro já vive no inferno particular. Muito bem, né? Com essas lições, Senhor, que abrem a nossa visão, expandem a nossa forma de sentir e agir no mundo, nós queremos te agradecer pela bênção do estudo, do entendimento, pelas revelações que vêm até nós, Senhor, pelo esforço de cada companheiro que se desdobra e prepara o estudo. Queremos te agradecer pela amizade, te rogar em favor de cada lar aqui representado. Sabemos das dificuldades que permeiam a vida de cada um de nós e que o dinheiro muitas vezes não é o remédio para esses males. Por isso te rogamos para que nós tenhamos, Senhor, como dito no estudo da noite, a vibração do amor onde nós estivermos, dentro do templo, na rua, no trabalho, na escola, onde nós formos, Senhor, que a nossa presença possa espelhar a tua grandeza, a tua divindade, que a nossa vibração, que o nosso pensamento seja no amor, no bem, na fraternidade. Que o Senhor abençoe os nossos propósitos, abençoe as nossas casas, os nossos corações e esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja. Obrigado, Bruno. Obrigado,